que lembrar que não ocorre uma mudança na ontologia divina, porém é uma resposta à sua criatura que mostra as consequências de viver uma vida rebelde às regras do Criador. Um caso intrigante que nós podemos lembrar é do rei Ezequias, quando é argumentado que Deus mudou a sua decisão com relação à vida do rei Ezequias. Isso é muito interessante. Então, um dos casos mais famosos de aparente mudança em Deus é o caso do rei Ezequias, no texto de Isaías 38. O texto se dá da seguinte forma: Deus, por meio do profeta Isaías, diz ao rei que ele organize a sua casa, o rei Ezequias, porque morrerá. O rei piedoso chora e lamenta diante de Deus a sua morte. Então, Deus ordena que o profeta torne ao rei e lhe diga que havia visto o seu clamor e o seu choro e o seu lamento. Então, resolveu conceder mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. E ainda ordena que ele peça um sinal. E quando o rei recusa por temor, é exortado. E Deus assim mesmo providencia um sinal. Deus mesmo fala: olha, vocês enfadam os homens, ainda querem enfadar a Deus. Então, eu vou dar um sinal. Tá? Ele mesmo providencia um sinal. E o sinal é que o relógio vai retroceder 10 graus. O sol vai voltar 10 graus no relógio de Acais. Tá? Isso significa que Deus, ele tem uma relação com o ser humano. Tá? Olha, mas então Deus não mudou? Então, vamos então ver esse caso rapidamente. Deus faz retroceder o relógio 10 graus, que o sol já estava se pondo. Significa que o homem deve confiar no Deus do impossível e não nos homens para a sua segurança. Mas a parte que fica aqui em xeque então é: pode Deus ser mudado pela oração de um homem? A resposta é claramente não. Deus não muda, nós já falamos, Deus não muda assim. Deus tem o seu decreto pronto na eternidade, como temos dito desde o princípio. Então não adianta orar? Então não vou mais orar? Não, também não é a resposta certa. Ele já havia ordenado que Ezequias receberia a notícia e que daria mais 15 anos de vida para o rei mediante o seu clamor. Então o decreto é feito antes da fundação do mundo, lá na eternidade, tá bom? Não é no tempo. E aí o decreto é que ele vai conceder, mediante o clamor do rei, mais 15 anos. O destaque, claro, é que o rei, sendo ungido de Deus, precisa viver em sua vida uma dependência completa para que o povo e ele mesmo colha vida e bênçãos. Então atente para isso. Nenhuma folha cai de uma árvore, nenhum pardal cai por terra, nenhum fio de cabelo se torna preto ou branco, sem o decreto divino estar em ação, ser colocado em ação. Ele foi feito na eternidade e Deus o desenrola na história. É a mente de Deus, simbolizado lá no Apocalipse pelos 7 selos, é a história sendo colocada em ação. E ninguém morre, por exemplo, fora do dia. Todos, inclusive Ezequias, têm o dia certo para entrar no mundo, se vem como rei, se vem como mendigo, tá? O país em que ele nasce, se é lá em Etosha, se na África, no continente africano, se é nos Estados Unidos, num país, uma superpotência, se é no Brasil, todos têm o lugar certo em que vão nascer. A família certa em que vão nascer. É só você ver o exemplo por exemplo, José e Maria no nascimento de Jesus. Importava que ele nascesse em Belém da Judéia. E Deus movimentou o império inteirinho para que Jesus nascesse em Belém da Judéia. Se estivesse nas mãos do homem, pode ser que Maria falasse: não quero ir não, estou grávida, não vou viajar. E José poderia falar: não vou não, eu vou sozinho, não vou levar minha mulher não. Ou então a criança poderia nascer no meio do caminho e não em Belém da Judéia. Mas, pelo decreto divino, Jesus nasceu onde deveria nascer, profetizado há milênios, há séculos. Então,
todos têm a forma e a hora certa de entrar neste mundo, e todos têm a hora e a forma de sair dele, e já está estabelecido por Deus antes que houvesse mundo, e ninguém pode fazer nada quanto a isso, nem você e nem eu. Mas o plano de Deus, o plano eterno, é executado na história, e ele nos comunica conforme nosso débil entendimento. Então, na nossa visão, há mudanças em Deus, mas na verdade não há mudança nele. Tá bom? A mudança nas relações que nós vemos é nas relações em que nós agimos contra a vontade dele, e ele mostra que ele não tolera isso. Mas não houve mudança dentro do ser dele. Muito bem, então?